Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live hoje. Vamos começar aqui falando sobre fazer o que precisa ser feito e como o nosso cérebro pode nos ajudar com isso. E para a live de hoje eu vou convidar a Viviane, que é a sócia fundadora da Move, junto comigo. Só um instante. Visualizar, fazer uma transmissão. Vamos aguardar a entrada dela. Bom dia, Vi. Bom dia, Má, tudo bem? Tudo, e você? Estava falando aqui o nome da nossa live sobre o tema que vamos falar hoje, né? Acho que é legal a gente esperar só um tiquinho para ver se vem alguém, que hoje é sexta-feira, excepcionalmente precisamos mudar o dia da live. Bem-vinda, Beatriz. Bom dia, Paulo, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema da live de hoje é sobre fazer o que precisa ser feito e como o nosso cérebro pode nos ajudar nesse processo. Nós vamos nos apresentar. Vi, por favor, comece. Bom dia, Paulo. Sou Viviane, sou formada em psicologia junto com a Marcela, mas depois ela se apresenta. Tenho formação em orientação profissional, na parte de gestão de pessoas e também em ferramentas para a utilização do coaching. E a minha última formação é terapia do esquema. Sim. Eu Atuo há sou a mais de 20 anos na área de. Ai, desculpa, Má. Atuo há Imagina, mais de Flor. 20. É que eu deixei as notificações do WhatsApp, tá aqui, me atrapalha um pouco. Agora depois deixo. Mas não dá para Sim. ouvir, né? Não, Então tá. só aparece para você. Então. Atuo há mais de 20 anos aí com a parte de trabalho versus pessoas. Estamos aí nessa luta. Pode falar, Má. Eu sou a Marcela Melli, sou psicóloga, me formei junto com a Viviane, pouco, há mais ou menos 20 anos, né? O rostinho engana, mas a formação é longa. É. E eu fui para a área clínica, passei por várias áreas dentro da psicologia, mas a minha paixão sempre foi a clínica, entender o ser humano. E aí, nesse meio de caminho, fiz várias formações também. A última, inclusive, foi junto com a Viviane, em terapia do esquema, né? Mas tem o trabalho aí com o corpo também bem bacana. Mas hoje o nosso objetivo não é ficar falando aqui da gente, é falar sobre fazer o que precisa ser feito. Paulo e Beatriz, vocês têm alguma ideia sobre isso? O que é que vocês pensam sobre isso quando a gente fala de fazer o que precisa ser feito? Né? Vem alguma coisa na mente de vocês? Quando a gente fala isso, Vi, o que é que vem para você? Que a gente tem alguma questão e que a gente não sabe o que fazer, mas precisa ser feito. Sim. O Paulo É, é, falou que não tem ideia. sim. Paulo, isso é algo muito novo, até para se pensar mesmo, porque quando a gente pensa numa tarefa que a gente gosta de fazer, por exemplo, um passeio, uma atividade de lazer, muitas vezes a gente não pensa, a gente vai e faz. Né? Agora, nem tanto, porque a gente não pode sair muito de casa, mas a gente fala, minha amiga me chamou, sei lá, a Viviane me chamou para ir na casa dela, bater um papo, tomar um vinho. Eu não vou pensar muito, eu vou pegar minha bolsa e vou fazer. Né? A não ser que eu esteja num dia muito cansado ou com alguma dor, eu vou pensar, vou, não vou. Mas normalmente a gente não pensa, a gente vai lá e faz, porque é algo prazeroso. Agora, quando é uma atividade rotineira, algo que a gente precisa pôr uma energia que às vezes a gente não está muito afim, aí é que o bicho pega, porque aí a gente começa, mas eu não quero fazer, vou ter que fazer isso de novo, ou vou ter retrabalho,
ou estou cansada. E não é só em relação à atividade de trabalho, pode ser em relação a atividades de casa, ou sei lá, levar, o homem tem muito, às vezes, isso de levar o carro para arrumar, para revisão, e no geral, homem e mulher, ir para o mercado, fazer essas coisas mais do dia a dia, né? E aí a gente, aqui nas nossas reflexões, ficamos pensando o quanto de energia a gente perde, às vezes, com essas atividades simples e rotineiras. Né? O quanto a gente se desgasta nessa de vou, não vou, faço, não faço, ai que chato. Né? Às vezes soa até um pouco da ordem do infantil. Quem tem filho, muitas vezes, observa a criança fazendo isso. Né? Ai, não quero fazer aula hoje. Ah, não quero fazer tal coisa, não quero tomar banho, né? Não quero parar de brincar, de assistir meu desenho para ir tomar banho. E o quanto a Sim, gente gasta para uma coisa que poderia ser mais simples de fazer. sim. O quanto a gente perde de energia, né? Sim, Pensando naquilo que poderia, a gente poderia fazer de uma forma mais leve, mais tranquila. sim. E aí, pensando nessas coisas, né, é como trazer um equilíbrio para a sua rotina, para o seu dia a dia, para que você faça com mais leveza e sem perder tanta energia, para que você tenha uma reserva aí para fazer aquilo que você realmente gosta. Uma queixa que eu ouço muito, principalmente das mulheres no consultório, é isso, de elas dão conta de tudo que tem para ser feito num dia ou na semana, e quando chega a vez dela se cuidar, dela fazer alguma coisa para ela, ela não tem mais vontade, ela não tem pique para fazer isso. E o quanto isso é Não tem vontade de doloroso. ir no cabeleireiro, né? Não tem vontade de ir numa manicure, Uhum. não Sim, consegue, não vê sentido para ela. exatamente. Porque cuidou tanto das outras pessoas também, né, Marcela? Cuidou de Sim, tudo, fazer um monte de sim. coisa. E nós sabemos que tem homens também que assumem esse papel de cuidador, que cuidam de tudo e de todos. Sim, sim. Ainda bem que agora as posições, não que estejam mudando, mas o homem está percebendo a importância dele nesse papel também de troca, né, com as Sim, mulheres. sim. E que não Até existe o que é meu, o que é seu, o que eu preciso fazer, o que ele precisa fazer. Não, os dois precisam fazer para ter harmonia dentro de casa. sim. Até porque quando a gente pensa numa família que existe um casal ali junto, independente de ser um homem, uma mulher, duas mulheres ou dois homens, existe ali a comunhão de tudo. Não só do Sim. é católico que vai lá e o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eles esquecem de falar que é na divisão das tarefas de casa, do dia a dia também, Sim, né? Até porque sim. as mulheres vão pro trabalho, assim como os homens vão, e poder ter essa troca, essa comunhão, no sentido da palavra mesmo, comunhão, né? Que é de comungar, de fazer junto e de colaborar um com o outro. E não ter algo Uhum. fixo. Então, aí eu cuido, sei lá, das compras, a Viviane cuida das crianças. De ter uma flexibilidade e uma ação dinâmica, no sentido de que hoje eu vou cuidar das crianças, porque a Viviane está mais cansada e cuidar às vezes das crianças às vezes demais, e ela fica com uma tarefa que é mais simples e tão importante quanto, Sim. né? De ir tendo essa fluidez no dia a dia. E quando a gente pensa também no fazer o que precisa ser feito, engloba um outro ponto importante que a gente tem observado, é que as pessoas ficam voltadas muito para o trabalho. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito do trabalho e deixo de fazer as coisas que são de ordem pessoal e familiar. Isso acaba ficando em segundo plano. E aí isso E traz que um essas peso coisas grande. precisam ser feitas também, né, Má? Sim,
Sim, até porque uma das coisas que a gente acredita e que a pandemia trouxe ainda mais forte. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Nós Ah, estamos falando Angélica, aqui sobre fazer o que precisa ser feito. E trazer esse equilíbrio, porque um dos questionamentos que nós temos, e a pandemia ressaltou isso, é esse ponto de que estava tendo um desequilíbrio e ainda está acontecendo. Eu tenho visto isso com muitos dos meus clientes. Eu imagino que a Viviane tenha visto isso também no trabalho dela, porque ela não parou, ela não teve essa possibilidade. não, De que a gente faz muito pelo trabalho e deixa de fazer as coisas que são importantes. E quando eu penso nisso, eu penso que o trabalho é um meio e não um fim. Um meio para que eu sustente minha família, para que eu dê uma boa escola para minha filha, para que eu tenha uma oportunidade de lazer. Mas quando esse papel se inverte, ele fica muito perigoso porque faz com que a gente adoeça. E aí, uma das sim, reflexões é essa: fazer o que precisa ser feito na sua vida pessoal. E trazer esse questionamento. Vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais prático, né? Eu tenho clientes que têm passado muito além do trabalho, né? Já passavam antes e continuam passando agora, porque a empresa justifica o quê? Você está trabalhando de casa, eu não tenho como medir se você está fazendo seu trabalho ou não no horário combinado. E então eu vou medir o teu trabalho pela tua entrega. Então, se você vai entregar às 6 da tarde, às 8 da noite, à meia-noite, às 2 da manhã, aquele trabalho tem que ser entregue. E nisso eu tenho percebido um abuso por parte de algumas empresas em relação a isso, porque sabe que aquilo não é coerente, nem se a pessoa estivesse no escritório, no local físico de trabalho dela, e né? eles reduzem, né, o prazo de entrega, né? Bom dia, Edna. Bom dia, Tati. Bom A dia, Angélica falou meninas. uma coisa. O que é? Angélica, eu estou amando esse tempo que tirei para mim. Ai, Ah, que que bom, gente. ótimo, Angélica. Já teve aí uma mudança, né? Mesmo que seja uma horinha na semana, mas já é importante. Sim, Então, quando a gente pensa nisso, como pode trazer esse equilíbrio? E não só para isso, porque a gente também tem pessoas que não trabalham fora e se dedicam integralmente para os cuidados da casa e dos filhos, e que também não tem esse momento de fazer o que precisa ser feito para si mesma, sim, né? E até um pouco na linha do que a gente falou na última live, de ter as micropausas, os momentos ao longo do dia para a gente parar, para cuidar da gente, né? Pode ser sim. 10 minutos para ficar numa rede social, uma meditação rápida, algo que vá contribuir para o seu dia, para a tua vida, porque isso também precisa ser feito. Mas a gente vai se colocando muitas vezes em segundo plano e não faz esse processo. A gente não se permite muitas vezes a ter esses momentos para olhar o que precisa ser feito para que a gente dê conta da gente. Vi, você quer falar? Sim. Uma parte do vídeo travou para mim, mas é isso mesmo que a gente pensa, de ter o nosso tempo, né? Tem pessoas que, teóricos, tal, que falam que o melhor momento, assim, para fazer uma atividade física, para ter energia, é logo no começo da manhã. E como é difícil, a gente às vezes acorda tão robótica, que acorda, escova o dente, vai tomar café e vai já atrapalhar. E Quando esquece toma desse café. quando toma café, isso é verdade. Senão pega o café e vai tomando pelo caminho. Sim, Quando tem possibilidade de ir para o trabalho dirigindo, né? E quanto sim, isso impacta realmente, né? A gente precisa dar conta do que foi planejado para a empresa, só que a gente precisa
assim, colocar em primeiro lugar nós, né? Da nossa Sim, lista de prioridades. E cuidar da gente também. sim. A Viviane trouxe uma palavra importante e que ela é usada de maneira distorcida hoje, né? É prioridade no singular e não prioridades. Porque se a gente coloca mais de uma, já não é mais prioridade. A gente já Isso, vai olhar Viviane. para isso e falar, eu tenho uma série de coisas aqui que precisam ser feitas, e dependendo do que a gente coloca ali, tudo é importante. Então é pensar qual é Sim, o mais importante naquele momento. E quando a gente vai falando disso, de certa maneira, a gente já vai dizendo como é que o nosso cérebro pode ajudar a gente a lidar com essa situação, a escolher o que é prioridade, a entender o que é importante para aquele dia, a entender o que precisa ser feito de fato. E sem a culpa, sem o peso, porque quando a gente começa esse processo, é muito comum, a gente se sente culpada, a gente se questionar se a gente está fazendo melhor, se a gente não vai deixar de fazer outras coisas. A gente se preocupa com o que o outro vai julgar da gente, vai falar, né? uhum, E tem coisas que eu acho muito interessante, o quanto nossa sociedade ainda ela é machista. E machista tanto os homens quanto as mulheres. Eu, eu vi esses dias no TikTok uma moça fazendo um vídeo e eu tinha entendido o que ela queria mostrar com aquilo. Era uma fala dela, mulher, dizendo que ela tinha um filho e que ela tinha deixado o filho dela com o pai, porque afinal de contas ela trabalha muito e ela precisava ter o espaço dela para se divertir de vez em quando, porque a vida não é só trabalhar, e que ela ia pagar R$ 150 de pensão, porque afinal a pensão era alimentícia e R$ 150 era dinheiro suficiente para uma criança comer, e que ela visitaria a cada 15 dias, e quando não desse para ir no final de semana, porque ela tivesse um compromisso de última hora, ela ia ligar avisando que ela não ia poder ficar naquele final de semana. Né? E aí o final do vídeo era ela dizendo quantos homens fazem isso e a sociedade compactua. E foi incrível o quanto de. Oi, Diniz, seja bem-vindo. O quanto de mensagens ela recebeu, e eu, muito curiosa, fui olhar as mensagens, criticando ela, né? sim. Dizendo que ela estava errada, que o homem podia fazer isso porque não foi ele que pariu o filho, que onde já se viu uma Oxe, mãe fazer isso com o filho. Né? Gente, os comentários mais absurdos da face da Terra. E aí eu achei muito interessante, porque depois ela fez um outro vídeo dizendo, eu falou, gente, eu sou casada, meu filho mora comigo, mas eu queria que vocês olhassem da perspectiva de que se fala tanto de direitos iguais, mas na hora de exercer esses direitos iguais, as próprias mulheres criticam as outras mulheres, né? sim. E Ah, quantas é, mulheres. Deixa eu só concluir, Vi, desculpa. E quantas mulheres passam por essa situação, e foi o que eu fiquei pensando, né? De receber uma pensão que não paga nada. A gente sabe que R$ 150 de mercado de uma criança dá para uma semana e olhe lá, né? muitas vezes não dá nem para uma semana, né? Não, né? E aí, quando eu trago esse exemplo também, é de olhar assim, o que é que precisa ser feito numa situação como essa para que exista um equilíbrio social e na vida. Sim, a Angélica está colocando eu. E quantas pessoas lá no meu trabalho, né, onde eu trabalho com RH, tantas pessoas, tantos homens têm pensão alimentícia, né, de R$ 100, 150. Sim, Eu fico pensando em como essas mulheres conseguem se virar, né? sim, né? Ah, e a Gé falou que ela vive isso. Então, Infelizmente, isso é muito comum, né? sim. E é uma coisa que quando eu vi o vídeo da mulher, eu assisti até o final, independente de se fosse a realidade dela, né? É algo que a gente ainda não aceita. E tem muito Sim, disso também, Angélica, que tem alguns que nem a pensão pagam, né? nada. E se orgulham muitas vezes disso.
E Sim. aí é interessante a gente pensar como o nosso cérebro ele é moldado e ele é moldável para aquilo que a gente vai vivendo, né? A neuropsicologia fala que o nosso cérebro é plástico. O que é que isso significa? Que ele tem a capacidade de se moldar de acordo com as situações que a gente vai vivendo. E para além disso, para além das situações que a gente vai vivendo, o nosso cérebro também se molda a partir daquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente acredita. Deixa eu ver aqui que a Angélica colocou alguma coisa. E é visto como rico na cidade não paga pensão e coloca as crianças contra a mãe. A Tati colocou. E o que paga e amaldiçoa o dinheiro. Af, temos tudo isso, né? E a gente Temos. ainda leva uns nomes super bonitos, né? Só que não. É a pessoa que vai gastar todo o dinheiro que eu estou pagando pensão Sim, para essa mulher ela, é né? folgada, ela vai, Ela é irresponsável porque ela fica indo no cabeleireiro toda semana com meu dinheiro. Uhum. Enfim, é muita coisa, né? Sim, Pode, pode pode. colocar, Angélica. Esse tema da separação de pensão, se vocês quiserem, avisa que a gente pode pensar numa live só, focando mais nesse aspecto, né, da questão do trabalho versus separação, versus cuidado de filho, porque a gente, quando passa pela separação, é a gente com a gente mesmo, mais por nossos filhos e mais por dar conta da casa e da gente, né? Uma, sabe o que eu acho interessante? Que a gente planeja a live, mas Sim, vocês são tão fundamentais conosco que vocês trazem também o tema. E às vezes a gente sim, sai totalmente, mas fica ainda no tema, sim. né? Eu acho que essa energia que a gente está criando, menina, só agradeço a Sim. vocês. A Muito Tati colocou importante. que queremos, então pode deixar, Tati. Nossa próxima live a gente vai pensar um tema legal para abordar mais especificamente esse ponto, né? E aí, Sim, essa voltando para parte também sobre o cérebro, como ele funciona, sim. Tati, a gente logo mais vai falar, foi porque você nos sugeriu. E aí, Gratidão. e aí, pensando nessa questão da plasticidade do cérebro, e que não é só o que a gente vive, mas o que a gente pensa, sente e acredita, por quê? Porque o nosso cérebro, ele não distingue fato real de fato imaginário. Para ele é uma Sim, coisa só. Então, se, por exemplo, eu tive uma situação ruim no meu dia, e eu deixo, e para todo mundo que eu encontro, eu começo a reclamar disso, a lamentar disso, todo o meu corpo reage como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. Então, imagina a bomba hormonal que o meu corpo recebe de cortisol e que vai fazer com que eu fique mais triste, mais chateada, que eu não consiga encontrar uma saída para aquela solução. E aí eu tenho clientes que às vezes falam assim: ah, Marcela, mas você me fala isso e depois eu venho aqui para terapia, eu vou contar as coisas ruins que aconteceram. Né? É onde eu brinco, eu falo, a terapia é uma licença poética, é o lugar correto, né, ou um grupo de apoio, né, como é o que a Viviane e eu estamos propondo, é um lugar para você ser acolhida e poder transformar e ressignificar isso. Né? e E sem não julgamento, significa, né? sim, e não significa também que assim, então eu vou fingir de que nada na minha vida está acontecendo. Todos nós temos o direito de ter dias bons e ter dias que não estão. Tem dia que a gente acorda, parece que a gente já acorda torta da cama, já meio mal-humorada, sem saber direito por quê, né? Ou até Sim, sabe que tem alguma coisa do dia anterior que ainda ficou reverberando, e poder se acolher nesse momento também. Mas entender sim, que a gente tem ferramentas, né? E quando eu digo ferramentas, o nosso corpo é uma grande ferramenta, o nosso cérebro é uma grande ferramenta para que a gente vá fazendo essas pequenas mudanças ao longo do dia, né? E às sim. vezes é poder sair da cama e falar assim, hoje eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, e eu só queria ficar quietinha porque eu estou de TPM, né? E falar, tudo bem, É, não vai dar para eu acolher minha TPM agora, mas na hora do almoço eu vou almoçar, né? Não vou fazer aquele banquete, vou pegar o que já está meio pronto, mesmo que seja uma comida mais simples, ninguém vai morrer por isso, né? Eu fiz o que precisava ser feito
e vou ter o espaço para me cuidar na hora do almoço, seja para meditar, seja para deitar e tirar um cochilo, seja para pôr o fone, ouvir uma meditação guiada, ouvir uma música que vai me fazer bem, ligar e conversar com uma amiga. Isso Sim. também E precisa trazer ser essa feito. alimentação também, mesmo que simples, trazer ela como se fosse o seu banquete mesmo, Sim, porque é a sua alimentação naquele momento. sim, Então, sinta o alimento entrando em você e o que ele pode energizar no seu dia. sim. Isso que a Vi está falando é muito legal, porque a gente tem essa capacidade de se autonutrir, né? Seja com a alimentação, a gente pode colocar a intenção que a gente quer naquele alimento, né? Quantas vezes a gente foi comer na casa de alguém e a pessoa fala assim, né? Nossa, mas eu só tenho arroz e feijão e uma salada. Mas a pessoa te serve com tanto carinho, né? Aquele alimento, que fica a refeição mais saborosa do dia, né? E ela não É, te serviu só arroz e feijão e uma salada. Ela te serviu carinho, ela serviu compartilhar o que ela tinha com você de mais genuíno naquele momento. Ela se sim, abriu na sua vulnerabilidade, né? Então, isso são coisas que são legais a gente pensar. E voltando um pouco para o tema, a gente teve uma pergunta na caixinha que foi: preciso ter um objetivo antes de programar meu cérebro? O que vocês acham? conseguem pensar em algo? Coloca aí, menino. É. Vi, o que você pensa sobre isso? Quando a gente. A Tati falou assim: quando a gente tem realmente algo que nos incomoda, a gente precisa saber o que é aquilo que incomoda e o que você quer para fazer a transformação, né? Você, por isso, vai ter que arrumar um objetivo. Sim. Por exemplo, eu. Ixi, não estou conseguindo ver um exemplo Tá, de mudança. Ah, tá, eu quero emagrecer, né? Se você não mudar o seu, você não tem esse objetivo, você não vai conseguir emagrecer. sim, E o emagrecimento mexe muito com os nossos sentidos, a nossa cabeça, o que a gente acha sobre a nossa alimentação. Então, para fazer uma programação no nosso cérebro, é necessário um sim. objetivo, sim. A Tati colocou aqui: sem objetivo não dá. Angélica, acho que devemos fluir, nada programado, perceber quais são os gatilhos. Isso tudo é muito interessante. É que, se a gente for pensar, eu concordo, Angélica, que é legal deixar fluir, mas dentro de um dia a gente precisa, no mínimo, de uma ordem, né? A Tati colocou: concordo, Angélica, tem que deixar fluir, mas ter uma ideia do que queremos é bom. Sim, porque senão a gente Sim. fica sem norte, fica sem rumo. É, Então, mesmo que eu não tenha um objetivo imenso, mas eu tenho um objetivo dentro daquele dia, né? Não sei se a Angélica colocou isso também, porque no Axis fala de viver os próximos 10 segundos, que é algo muito novo e que eu confesso que eu ainda não consigo viver dessa maneira. Estou treinando, mas eu ainda tenho, né, até pelas demandas, que ter um mínimo objetivo dentro do meu dia. Então, se é um dia que, por exemplo, eu vou atender meus clientes só na parte da tarde, o que é que eu vou fazer na parte da manhã? Eu posso ter o objetivo de dormir até mais tarde, porque eu quero descansar, de acordar cedo, porque eu quero fazer outras coisas, eu quero sentar e ler com calma, eu quero fazer um café da manhã mais demorado e mais caprichado para mim e para minha família, né? sim, A programação do cérebro, ele já incute a ideia de que precisa desse objetivo. Como a Viviane falou, se eu quero emagrecer, já é um objetivo. Porque se eu não quiser já, emagrecer, eu não preciso ter em mente o que é que eu preciso fazer para que isso aconteça. Não vai passar pelo meu viés daquilo que é importante.
né? E é engraçado, né, Má? Porque às vezes a gente tem objetivos e não sabe que isso é um objetivo. Sim, né? A Angélica colocou aqui, metas diárias, não me programo mais, amanhã deixo para amanhã. Isso é legal, Angélica, porque a gente pode viver sem o hoje. A Tati colocou, quero ganhar dinheiro. Nós também, Tati. O que mais é possível Tamo junto. para que isso aconteça? O que a gente ainda não fez, que se a gente fizer, atualiza a nossa realidade agora. E entra tanto dinheiro na nossa conta que a gente não é nem capaz de contar. E tudo que impede isso, vamos descriar e destruir agora, vezes um deusilhão. É, e poder pensar nisso, né? Que eu não preciso ter programações a longo prazo, mas que eu posso sim ter minhas metas diárias, né? Ou mesmo semanais. Para a Viviane e eu estarmos aqui fazendo a live para vocês, a gente precisa de uma organização, a gente precisa de um objetivo. Não dá para a Sim, gente simplesmente falar, ah, hoje eu acordei com vontade de fazer a live, ou hoje eu não acordei com vontade. Né? E é tão sim. interessante porque eu- hoje eu acordei muito no tema da live. Eu acordei, Uhum. foi uma semana puxada para variar, mas eu acordei sem vontade nenhuma de fazer vídeo, de aparecer. Aí eu pensei, fiz minha meditação antes do meu banho, do meu café. Falei, vamos lá, Marcela, vamos fazer o que precisa ser feito. Você se comprometeu com essas mulheres, com essas pessoas. Você se comprometeu com a Viviane, tem um objetivo maior aí em fazer as lives, em colaborar com a vida de outras pessoas, em compartilhar esse conhecimento, né? Passa um reboco na cara, se for o caso, né? Esconde a olheira e vamos lá fazer, né? Igual Não na vou... semana passada, né, Má? Oi? Que eu, na semana passada, Sim, que eu programei, a gente programou a live e eu tinha um outro compromisso, sim. sabe? Parecia que nada ia fluir. Eu falei, Marcela, me ajuda Uhum, a colocar a ordem. E é necessário sim, essa ordem, sim, né? Eu consegui fazer a live, estar aqui 100% e conseguir também depois ir para o meu compromisso. sim. É Ah, importante a gente entender o nosso compromisso e o nosso sim. objetivo. Até porque quando a gente honra o compromisso que a gente assumiu com a gente está se colocando em primeiro lugar. E isso para o nosso cérebro é uma explosão de conexões neurais positivas e hormonais também. A Angélica colocou aqui, Tatiana, muda a frase para desejo de ter dinheiro. Angélica, uma dica. Quando a gente põe o desejo, a gente está assumindo que está em falta. Eu vi ontem algo que eu gostei muito e vou compartilhar aqui com vocês. É se abrir para aquilo que você pode receber. É o universo, eu me permito receber. E é receber tudo, é receber um carinho através de um conteúdo que está chegando para mim, é receber dinheiro, é receber presente, é receber o que a vida tem para nos oferecer. Né? Então, Sim. entrar nessa onda, nesse fluxo de eu me permito receber. Eu achei isso tão bonito, tão maravilhoso, que assim, né? Vamos E nos permitir. é Né? mesmo, e tem muita o gênio da lâmpada, né? É, Você tem desejos, então três coisas que te faltam? Vocês sabem, sim, meninas, o que faltam? Coloca aí pra gente ver sim. também A Tati colocou aqui, por favor, universo. Angélica, pois pode. POC. Opa, peraí que abriu aqui minha. Tá travando aqui o meu. Ah, consegui. Aí a Tati colocou, mas você tá linda hoje, Marcelo. Ai, obrigada, Tati. Mas ela essa tá mesmo. questão, jura, universo, eu me permito receber dinheiro, perfeito, e o que mais é possível, sim. Mas quando eu falo disso, Tati, dessa vontade, é que se fosse depender da minha vontade, hoje talvez a live não acontecesse. E é importante a gente, mesmo às vezes sem essa vontade, falar, tá, vamos lá, eu me comprometi comigo que eu vou fazer isso. Então eu vou lá com cara de sono, de cansada, né, me questionando, putz, será que vai rolar? Será que não vai? Será que eu vou saber o que falar hoje?
né? É. E aí foi a coisa que eu pensei, falei, eu vou falar o que tiver que ser falado na hora, assim como aconteceu nas outras, e vai fluindo. E até pensando nisso que a Viviane trouxe do compromisso dela da semana passada, do que eu estou trazendo, de ter no mínimo essa ordem, voltando para a questão da energia do feminino e do masculino, é onde a gente entra de novo de que assim, o fazer o que precisa ser feito tem o quê da energia masculina, porque essa coisa da ordem, né? A energia feminina ela é mais caótica. Então a gente é como se fosse dentro de nós, tem várias conexões acontecendo, todas embaralhadas, e cada hora pula um fio, por isso que até a nossa live a gente vai falando um monte de coisa junto e misturado que tem a ver com o mesmo tema, que é uma energia muito feminina. Se fosse mais masculina, talvez a gente ficasse dentro do nosso script. Sim, é obsessiva, né? Masculino é sempre mais objetivo. E tudo bem, né? Cada um vai ter Eu acho legal. Eu acho legal a feminina porque ela pega essas nuances, né? Ela tem essa conexão com o outro e com também o desejo do outro de escutar aquilo que precisa ser escutado naquela hora. Sim, a Tati colocou aqui, eu entendo isso e depois sempre flui bem. Sim, Tati, sempre flui bem. E sai também daquela coisa que é da energia masculina do controle. E entra na energia do que assim, vamos deixar fluir, mesmo a gente tendo um objetivo, algumas coisas que a gente pensou em trazer para vocês, mas que pode agregar o que vai acontecendo no meio do caminho, né? Então, Sim. Estamos aqui fazendo o que precisa ser feito e dando esse acolhimento, dando esse espaço para que outras coisas surjam e a gente possa olhar para isso também. Sim, é o que a Angélica falou, né, Má? De deixar fluir. Sim. Entretanto, um objetivo. Sim. A gente tem o nosso objetivo, mas a gente está deixando fluir. Sim. E aí, até pensando nisso, nessa questão mais da energia feminina e masculina, no que precisa ser feito, a gente tem dois pontos também que colaboram para que o nosso cérebro trabalhe a nosso favor, que é o sistema 1 e o sistema 2. Você quer explicar, Vi? Pode ser. Então, de acordo com alguns teóricos, né, principalmente da terapia comportamental cognitiva, eles falam que a gente tem dois sistemas. O sistema 1, que seria o sistema mais da intuição. Então, a gente age mais intuitivo. São questões que a gente vem trazendo de herança genética aí há milênios de anos. Então, são comportamentos que a gente tem, que são automáticos, que a gente consegue fazer mais fluido. E o sistema 2, ele precisa de mais atenção, mais planejamento, né? Que aí a Marcela e eu, a gente conversando, a gente consegue ver o sistema 1 muito pro feminino e o sistema 2 mais pro masculino, né? As energias, não estou falando em homem e nem mulher, estou falando em energia, masculina e feminina. E o homem e a mulher têm as duas energias, tá? Uma mais avançada, uma pessoa tem mais forte uma energia e outra pessoa mais forte a outra energia, tá? O que a gente precisa é combinar essas duas energias para conseguir fazer as nossas melhores escolhas e ter as melhores decisões. Como o sistema 1 é a parte da intuição, então você faz a questão mais simples, mais tranquilamente. Por exemplo, quanto é 1 mais 1? Isso aí a gente já aprendeu. Então tá totalmente, como eu posso falar, Má? Totalmente aí automático, né? Sim. Automático. Então, 1 mais 1 é 2. Agora, se eu quiser uma equação, utilizando a matemática, uma equação mais sofisticada, quanto é x menos 1 igual a y vezes 2? Quanto é o x? Então, a gente vai ter que planejar. Agora você se superou, hein? Agora você se superou no exemplo. Bem sofisticado mesmo, deu nó no cérebro. Eu nunca achei o x, mas seja bem-vindo. A Angélica colocou aqui
equilibrar as energias, sim, Angélica. Precisamos É, equilibrar as energias e merecemos. com certeza. Então, o mais sofisticado é o sistema 2. E os dois fica nessa, nessa questão de quais são as nossas melhores escolhas e o que, que a gente vai conseguir com isso. E Sim. eu sou matemática pura, fiz psicologia. Eu achei que você ia dar o exemplo ia dar a resposta do segundo exemplo para a gente agora, acabou comigo. Ah, E quando tá. a gente pensa nesse equilíbrio das energias, é até uma pergunta legal para se fazer, que assim, o que eu preciso fazer hoje? O que é que precisa ser feito hoje? Ou o que é que precisa ser feito agora? E até um truque legal, porque quando a gente usa a palavra preciso, a gente já traz, né, um peso. E quando a gente substitui a palavra preciso porque não, desculpa, pela palavra quero, o que eu quero fazer hoje? O que eu quero fazer agora? O quero já fica mais leve, porque entra na coisa assim, tá, eu quero fazer essa live. Eu acordei e não estava muito afim, mas quando eu planejei a live com a Viviane, a gente pensou no tema, no que isso ia colaborar, pensando na contribuição que a Tati trouxe na outra live, foi algo que fluiu, foi legal, foi da ordem do feminino, né? Mas hoje, Sim. quando eu acordei, eu falei, ai, gente, vamos lá. Não sei nem que energia que estava rolando ali, em termos de feminino e masculino, mas a hora que eu olhei, falei, vamos lá e vamos fazer o que é para ser feito, né? Até sem usar a palavra preciso, fazer aquilo que eu me comprometi, eu integrei Uhum. essas duas energias. Né? Sim. E eu trouxe o que eu tinha de melhor para oferecer, que é algo Sim. também que eu bato muito na tecla, que às vezes eu ouço as pessoas falando assim, ai, mas eu não vou fazer porque hoje eu não tô legal. Ai, hoje eu não vou fazer porque não sei o quê. E às vezes aquela energia que a gente está naquele dia é a energia que o outro também pode receber. E que a gente racionalmente não entende, né? Mas intuitivamente tem algo ali acontecendo que o nosso racional não dá conta e é só para fazer daquele jeito, Sim. né? Para deixar mais claro em relação ao sistema 1 e 2, né? Vou dar um exemplo de dirigir. Quando a gente está Sim, começando a dirigir, a gente utiliza o sistema 2, porque a gente não sabe onde está a embreagem, a gente não sabe o que é freio, principalmente, só sabe acelerar. Como é o trocar a marcha, né? Direita e esquerda, às vezes o tico e o teco não ficam, então a gente utiliza o sistema 2 até aprender. Depois, quando a gente aprende com passar, com treino, a gente começa a utilizar o sistema 1. Então, fica mais intuitivo. E é onde geralmente acontecem os acidentes, porque é tão sim. intuitivo que a gente pega, vai falar no telefone, né? Mesmo sendo proibido, muitas pessoas falam no telefone. Aí é, fica aumentando e diminuindo ou trocando estação de rádio. E aí, onde dá os problemas, tá? É isso. Eu não sei se vocês conseguiram pegar bem essa parte da Aqui teoria. a Angélica colocou, né? Não pergunte a resposta da equação. A Angélica, eu coloquei até óculos, ó, para falar sobre equação, para falar que eu sou mais inteligente. a Tati colocou. É incrível, eu sou atraída para situações onde há desequilíbrio entre as energias. É para eu olhar para aquilo mesmo. E, Tati, essa questão do equilíbrio, ela não é estática. Então, vão ter pessoas que têm uma predominância da energia feminina, outras da energia masculina. E quem já tem um autoconhecimento melhor consegue usar bem esses artifícios. Então, a pessoa que não tem esse autoconhecimento, você vai chegar na situação e vai se deparar com isso. E se você já entende um pouco melhor que a energia está predominando ali, você também consegue pensar como é que você vai lidar com aquela situação. Né? Então, vamos supor, se você chega numa situação e a energia feminina é predominante, se você vem com uma fala do sistema 2 que é racional, de mostrar para a pessoa o caminho lógico,
que às vezes a pessoa sabe, mas não é aquilo que ela está precisando ouvir, não é aquilo que vai impactar ela para que ela consiga fazer a situação diferente. Porque muitas vezes, vamos ser muito honestas com a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o ponto da mudança, mas nem sempre a gente consegue fazer nesse estalar de dedos e nem com essa praticidade toda. Porque internamente tem tanta coisa acontecendo para que a gente consiga fazer aquilo de uma forma diferente ou pôr em prática algo que a gente queira. Né? Se você percebe que a energia predominante ali é a masculina, é poder adaptar a tua linguagem para que a pessoa entenda você melhor e a comunicação flua. A Tati colocou, ela está embaralhada em sua própria manipulação das energias. É que aí a gente entra num outro ponto, Tati, que às vezes a pessoa, ela se perde no meio da energia dela para tentar realmente conseguir algumas coisas que não são viáveis. Né? Então a gente também precisa ter essa clareza, até para saber se a gente entra na energia do outro ou se a gente não entra. A Baro... o melhor proveito disso, né, Mal? Sim. Não é uma questão de manipulação, isso, não é uma questão de manipulação, mas é verificar o que é mais eficaz, o que é menos eficaz para você ir na sua atuação comum. Que é a coisa do equilíbrio emocional, né? Só que esse equilíbrio não é estático. Mas a manipulação que a Tati estava falando aqui, e o que eu entendi, não é a gente manipular o outro quando a gente usa esse conhecimento. Mas é o outro que tenta, com a energia bagunçada dele, manipular a gente. É isso, Tati? Né? Porque pelo menos foi isso que eu entendi. Né? Enquanto a Tati não aparece a resposta dela ali, né? Tem Não, o que seria então, Tati? Não é isso? Isso. Pode ser que sim, pode ser que não, Marcelo. Eu acho que é o que eu falei, né? Que não é a gente manipular o outro, mas a gente não entrar na manipulação do outro que está todo perdido lá. É isso. Como vai ficar para outras pessoas, né? A live, para depois assistir, eu acho que é importante falar sobre isso, entendeu? Sim. E até é interessante pensar, né? São duas coisas que eu gostaria de colocar também, estou de olho aqui na hora. Né? A Angélica falou que vai ter que sair, mas recriando nesse período, me avisem. Com certeza, Angélica, a gente avisa da próxima live, sim. Gratidão por ficar com a gente até aqui, né? A gente também daqui a pouco vai finalizando, senão o Instagram derruba a gente. Um excelente dia, Angélica. A Tati está te mandando um beijo também. Que é a Byron Kate, ela é uma americana e ela era dona de casa e ela, um dia numa meditação, ela teve um insight muito bacana, que era o quê? Da questão da empatia, que quando a gente se coloca muito no lugar do outro, a gente sai do nosso equilíbrio também, porque hoje se fala muito na empatia, mas até a empatia precisa ter equilíbrio. E aí ela traz um exemplo que, assim, às vezes você está com raiva de uma pessoa e aí você fala assim, vou me colocar no lugar do outro. Você ia querer ser a pessoa que você vai querer esfregar a cara dela no asfalto? Eu não ia querer ser. Então, até para isso, a gente precisa ter o equilíbrio entre o sistema 1 e 2, até para não entrar na manipulação da outra pessoa. Saber até onde eu posso ir, até onde não. Né? Mesmo que a outra pessoa vá julgar a gente, até porque é uma coisa que eu sei, né? As pessoas julgam ainda muito. E o outro ponto é que eu vi uma entrevista uma vez da Gisele Bündchen. Gente, se eu falei o sobrenome dela errado, desculpa, porque meu inglês é piniquim, né? E ela a repórter perguntou para ela, né? Como é que ela fazia para num dia muito frio, por exemplo, fazer foto de biquíni? E ela falou, eu não penso, eu só vou lá e faço, porque se eu pensar, não vou fazer. E pensa, gente, num dia muito gelado, fazer foto de biquíni num estúdio, você tem que fazer caras, bocas, que leva horas, né? Muitas vezes. Quem é que vai querer sair da cama para fazer isso?
Tem que fazer cara de calor ainda, que tá super bem. Exatamente, né? Ainda vai ter que pingar umas aguinhas ali para simular o suor, né, da praia. Então, assim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, né? Se nem para Gisele tá fácil, né? E ela, com tudo que ela conquistou na vida dela, Tati, é muito dinheiro, né? E tem não só o objetivo do dinheiro por trás de fazer isso, mas da realização também. Ela saber que ela escolheu aquela profissão e que vai ter o ônus e o bônus, assim como tudo na vida, já que a gente vive no mundo de dualidades ainda, que tem o masculino, o feminino, o bom, o ruim, o certo, o errado, né? É. Então, da gente olhando para isso, e até para a gente ir fechando a live pela questão do horário, de trazer para a consciência esse questionamento: o que é que eu vou fazer hoje? O que eu quero para o meu dia hoje? Né? Até se questionar que energia eu quero para aquilo que eu for fazer, seja para fazer uma live, seja para fazer uma comida, seja para ir para a fila do banco, para qualquer coisa. Que energia você escolhe para a tua vida hoje? Isso a gente faz antes de sair da cama. É um exercício Sim. simples e que colabora para a gente ancorar o que a gente tem de melhor e a gente ir domando o nosso cérebro. Hoje A eu vou Tati vai ficar ficar rica. rica hoje. Ai, que linda. Tati. Isso aí, Tati. Você se permite ficar rica hoje, Tati? Isso aí. Vi, você quer colocar mais alguma coisa? Ah, a gente já está acabando, né? Eu acho que. Ah, eu só preciso. Hoje eu só vou agradecer, sabe? Porque vocês, você, Marcela, também traz uma energia boa quando a gente faz a nossa live, né? Sim, E aí o dia fica muito melhor. Com as meninas fica. aqui também vendo a gente, participando, eu só tenho que agradecer mesmo. Sim, E é isso. O que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa não, o que eu vou me propor a fazer hoje, né? Isso que vai ficar aqui no meu pensamento. sim. E a Tati colocou aqui, sim, né? Que ela se permite receber. Ai, gratidão, Tati. A gente também está adorando ter esse espaço junto com você, que está aqui com a gente desde a primeira live, a Angélica e as outras pessoas que têm vindo também. Né? Entendemos que é um processo, a gente começou agora as lives, e que vai vir quem tiver que vir, depois vai assistir gravado quem tiver que assistir, mas a mensagem vai chegar para quem está disposta a entrar nessa energia de poder compartilhar, de poder ser acolhida, de poder conversar, de pelo menos uma vez na semana começar o dia de uma forma diferente, leve, gostosa, né? Nessa energia feminina que vai e volta, que costura, que descostura, que refaz o pão. E que é importante, é Sim. muito importante ter essa capacidade de ir para um ponto, ir para o outro e depois voltar, né? E conseguir se centralizar e é importante porque a gente consegue realmente fazer a diferença, né? Eu espero pelo menos estar fazendo diferença na vida das pessoas. E uma pessoa que a gente impacta já é muito. E a gente vai deixar, assim que acabar a live, nós vamos lá para o Stories, deixar as caixinhas de pergunta. Normalmente são as mesmas perguntas, mas é importante que vocês respondam para a gente ter um direcionamento de por onde a gente vai caminhar, né? Porque a gente tem, como a gente falou no início, né? A gente programa o que a gente vai falar, e aí às vezes vem outras coisas no meio do caminho e tá tudo certo. Para a próxima live a gente vai trazer essa questão da separação, de como isso impacta. Né? Tati, se você tiver, e Angélica também, se depois você vê o finalzinho da live, algo mais específico que vocês queiram que a gente aborde na próxima live, deixa lá para a gente nos comentários, para que a gente possa trazer o que a gente tem de melhor para vocês também e contribuir para que todas nós possamos crescer juntas.
que é o mais importante nesse momento. E a gente sempre vai fazer esse link com o trabalho, né? Porque é o Sim, nosso objetivo para o sim, MOVE. O MOVE foi sim. criado para isso. Só que num jeito bem feminino, que vocês já perceberam que a gente vai falar de um monte de coisa e às vezes a gente vai falar pouco da palavra trabalho, né? Mas Não, acho vai que a gente nem permear, fala sobre a palavra trabalho, mas a gente traz né? exemplos, tipo a Gisele, o que ela Sim, precisou fazer para continuar com o trabalho dela. Então, sim, são, vai ser bem sutil, mas a gente traz sim, isso no nosso sim. conjunto. Até porque a ideia é trazer esse jeito da energia, eu ia falar esse jeito feminino, mas não é o jeito feminino porque tem muita mulher masculinizada, mas é trazer essa energia feminina para essa nossa rotina e entender que isso é muito bom também, que é gostoso poder fazer essas coisas acontecerem de um jeito muito particular, que é um jeito diferente do que é imposto já há muito tempo pela sociedade. E que hoje a gente tem a Sim, oportunidade de resgatar esse feminino, integrar com o masculino e tirar o melhor dos dois, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais próspera, mais rica, né, Tati? Mais muito feliz. rico. Sim. Então é isso. Eu também só tenho a agradecer. Vi, gratidão pela tua disponibilidade, embarcar nesse projeto juntas. Né? Tá muito Sim. gostoso fazer essas manhãs semanais aí. E nos vemos. Provavelmente a próxima live vai ser no sábado de manhã, voltaremos para o sábado, é que amanhã a gente não ia conseguir fazer, então a gente decidiu antecipar para não pular a semana. E Sim. aí aguardamos vocês na próxima live. Gratidão imensa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E até a próxima semana. Um excelente dia para vocês. Beijo. Beijo. Ó, coração. Deixa eu ver aqui onde desliga.